Bom, boa noite a todos. Boa noite. O pessoal está atento, hein? Que bom. Encarnados e desencarnados. A voz dele já cobre todo mundo, né? Então, meus amigos e meus irmãos, hoje nós vamos explorar um assunto evangélico, e ele faz na verdade, ele faz um alinhamento. Quem esteve presente aqui em 2019, lembra que nós apresentamos um trabalho cujo título era 50 anos depois, e foi um trabalho muito longo que demandou 8 meses diariamente de pesquisas, 8 meses pesquisando. E aí, o que nós vamos explorar esse ano? Bom, 7, né? 7 anos depois, vamos fazer uma sequência, uma segunda parte desse trabalho que foi apresentado em 2019. Então, nós pensamos nesse título, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O Luiz Antônio foi muito feliz na colocação. Realmente é um assunto muito complexo. Alguns companheiros nossos são extremamente resistentes. Nós não estamos muito preocupados, porque mais cedo ou mais tarde, o que está por acontecer vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Só que quem não tem esse entusiasmo pelo assunto, ignora, deixa passar em branco, enfim. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, mas antes de nós entrarmos propriamente no nosso estudo, nós precisamos, de antemão, como o Luiz também já colocou no início, divulgarmos as próximas palestras. Semana que vem, Marisa Mendes, trazendo um assunto extremamente interessante. A gratidão abre as portas do universo. Não percam, não percam. Nós vamos estar aqui presentes, com certeza. Né? E, no dia 29, aniversário da casa, Centro Espírita Acolhimento e Caridade, com os dois Sérgios, o Menezes e o Soares, e no meio, no recheio, o nosso querido Luiz Antônio, falando sobre a estrutura da casa espírita, mas não é a casa espírita física, somos nós que compusemos a casa espírita. Cada um de nós é uma célula, é um órgão de um corpo que se traduz materialmente num ambiente edificado, que é a casa espírita. Então, dia 29 também, às 19 horas, vamos estar aqui presentes, prestigiando. Depois vai ter comes e bebes, refrigerantes, salgadinhos, com certeza, né? Um bolinho para comemorarmos o 87º aniversário de fundação do Centro Espírita Amor e Verdade, a casa mais antiga da Costa Verde, para quem ainda não sabe, e pioneira, né? E nós devemos realmente comemorarmos. E aí, quando nós retornamos à parte espiritual, daqui a 150 anos, por exemplo, sabe, vai continuar existindo, a gente vem como trabalhador espiritual. Não é? Vamos continuar trabalhando. Enfim, ainda tem mais. Setembro, dia 19, nossa querida companheira Elvira vai nos trazer um assunto também muito interessante, que talvez quebre alguns paradigmas, como o nosso de hoje, o nosso estudo, entrando na era do espírito na Terra. Ou seja, tudo está alinhado dentro do universo espírita. Nada que a gente coloca aqui está fora desse universo. E o trabalho dessa noite nós dividimos em 3 partes. A primeira parte do século XIX, uma parte que contextualiza dentro da doutrina espírita essa frase de Jesus, que vai introduzir e dar sequência à segunda e terceira parte. Então, na primeira parte, nós vamos falar um pouco, são 3 obras que nós trouxemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese. A primeira parte que vai contextualizar o trabalho. E a segunda e terceira parte, como nós falamos, vai trazer informações complementares dessa trilogia, desses 3 livros, dessas 3 obras básicas. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Todo mundo já conhece essa passagem, né? Com certeza já conhece. Quem estuda o Evangelho sabe muito bem. E aí, concederam ao seu holocausto, em reunião com os seus discípulos, já estava antecipando para eles que o tempo dele aqui na Terra já estava terminando. Isso fez com que cada um deles desenvolvesse uma aflição, uma angústia, uma tristeza muito grande. E aí ele só dizia isso: olha, meu momento de partir está próximo. E ninguém perguntava nada.
Mas ele percebia no olhar e no sentimento que cada um deles despertava uma angústia, uma tristeza, uma desolação pelo fato do mestre não estar mais presente entre eles. E aí, na ceia, a última ceia, lá em João, capítulo 14, do versículos 1 e 3, ele traz um consolo para os corações aflitos daqueles irmãos, para nós também, principalmente para hoje. O que ele diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. E quando eu for, que vos houver preparado o lugar, virei outra vez. Está próxima a data, tá, gente? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa luminosa que Jesus nos faz. Todos nós estamos presentes aqui, encarnados e desencarnados, somos cristãos. A gente não deve exigir muito de nós, cada um tem o seu tempo de maturação, de absorção, de todo o conhecimento do Evangelho, mas não deixe de ser cristão. Não é verdade? Esse trabalho, essa primeira parte, nós não vamos interpretar não, porque o nosso tempo é curto e nós vamos fazer uma leitura rápida com algumas pequenas intercorrências. Tá? Então, João, capítulo 14, dos versículos 1 a 3. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, diferentes estados da alma na erraticidade. No item 2, o que os espíritos superiores nos ensinam? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Essa é a visão material. Agora, a visão espiritual é, independente das diversidades dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito no plano espiritual, ou seja, na erraticidade. Então, esse é o aspecto espiritual daquela passagem de Jesus. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Ou seja, se a criatura desencarnou pelo planeta superior, ela vai ter uma qualidade superior de percepção, de gosto, de vivência, de experiências. Se ela foi para um planeta inferior, como pode acontecer, ela vai ter outro tipo antagônico de sensações, percepções e relações. Certo? E nós trouxemos um conceito rápido, esse slidezinho, consiste de moradas universais. As moradas de ficção, corpos celestes espalhados pelo espaço infinito. O universo é a grande casa de Deus sem fim, além das múltiplas dimensões. E sintonia, cada globo, cada corpo celeste, magneticamente atrai para o seu orbe, a sua superfície, e espírito com o mesmo nível de evolução. Ou seja, ainda estão vindo espíritos para a Terra que ainda precisam passar pela depuração, por essa fase de planeta de provas e expiações. Mas também, junto com isso, estão vindo outros que vão impulsionar o progresso da humanidade. Vamos ver daqui a pouco. Ainda no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes categorias de mundos habitados, é o item 3. E os espíritos nos ensinam. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, aos em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, ainda existem planetas inferiores à Terra primitivos e planetas ainda em formação, ainda em gestação, física e moralmente. Outros na mesma categoria que o nosso, ou seja, planetas de provas e expiações, como foi Capela lá atrás, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos, de todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral, é o nosso passado, nós já vivenciamos isso.
À medida que se desenvolve, diminui a influência da matéria, lembrando que o espírito tem ascendência sobre a matéria. A nossa alma tem ascendência sobre o nosso corpo físico. Fique bem claro isso, que é o nosso presente. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual, ou seja, é o futuro nosso, é o futuro do planeta Terra. No futuro, ainda temos mais algumas classificações para frente. E aí, aproveitando esse mote, vamos lá nas diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos só 3 itens, só para destacar. Os mundos inferiores, a existência é toda material, onde as paixões exacerbadas ainda estão muito presentes nas relações. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro de acordo com a maioria dos que o habitam. Graças a Deus, hoje a Terra está mais voltada para o lado do bem que para o lado do mal. O lado do mal, além dos desencarnados, há uma legião de desencarnados que está diminuindo em quantidade, vamos falar disso mais tarde, para que a Terra entre efetivamente no planeta de regeneração, ou seja, na nova era, na Idade do Ouro, na Era de Aquário, é tudo a mesma coisa, tudo significa planeta de regeneração. Os companheiros nossos que praticam filosofias alternativas usam esses termos. Novo milênio, terceiro milênio, Era de Aquário, Idade do Ouro. Já tivemos uma Idade do Ouro no passado, aqui na nossa história, vamos ter novamente, só que dessa vez exponencialmente melhor. Já foi muito boa naquela época. E nos mundos mais adiantados, que é o destino fatal do planeta Terra, a existência é toda espiritual. Ainda no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes categorias de mundos habitados. É o item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar naturalmente. Se o planeta de provas e expiações e a criatura encarnada naquele planeta já cumpriu com todas as suas missões, digamos assim, todas as suas atividades, ela tem condições de ascender para um planeta melhor. Independente, sim, preso indefinidamente, nem ele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Todos nós estamos inexoravelmente fadados à perfeição. A perfeição. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, vibracionalmente falando, passam para outro mais adiantado. Nós trouxemos aqui, entre aspas, parênteses melhor dizendo, o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Uma mensageira de Maria, logo após o desenlace do Dr. Bezerra, veio trazer uma mensagem da própria, convidando o Dr. Bezerra a encarnar, não reencarnar, a encarnar no planeta superior. Mas o amor de Dr. Bezerra por cada um de nós, do planeta, independente do país que viva, foi tão grande que ele declinou do convite. Ele falou, não, eu quero continuar na Terra, não encarnado. No plano espiritual, ele atinge um número muito maior de pessoas que estivessem entre nós aqui. Certo? Porque o espírito é livre. O Dr. Bezerra, investido nesse amor que ele sente, vou continuar sentindo pela humanidade, decidiu continuar na espiritualidade, trabalhando em prol de cada um de nós. E assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Nós estamos fadados a sermos espíritos puros, querendo nós ou não. O tempo quem vai entregar é cada um de nós. São outras tantas estações, outros tantos mundos, em cada uma das quais se deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como está acontecendo exatamente nesse momento com uma humanidade terrena. Nós estamos transicionando de expiações e provas para regeneração. O vento do futuro está soprando na nossa direção. Já estamos começando a sentir, quem tem mais sensibilidade percebe, as mudanças que estão acontecendo são sutis, porque ainda no planeta de expiações e provas, o mal sobrepuja, que tem muito mais mídia, que dá muito mais like, que dá muito mais engajamento. O mal, o bem, ele é silencioso, ele é suave, ele é sutil, e é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. É-lhes uma recompensa, já lemos, e como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado,
ou serem ainda relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Aí vocês imaginam o seguinte, gente, aquela questão do paraíso perdido, imagina os capelinos, por exemplo, vamos falar dele daqui a pouco. O paraíso do subconsciente dos capelinos não paraíso terreno, era capela. Era capela. Então, para os espíritos recalcitrantes da Terra, que vão encarnar em planetas inferiores à Terra, vão sonhar com o paraíso que era a Terra, quando estiveram entre nós. Mas continuaram, persistiram, insistiram a permanecer no mal. Não querem saber da luz do bem de jeito nenhum. Esses espíritos recalcitrantes, com certeza, vamos falar também deles mais tarde, vão encarnar em planetas inferiores. Ainda no Evangelho, os mundos habitados dividem-se em 5 categorias que refletem o avanço moral e intelectual dos espíritos. Ou seja, aquelas 2 asas, né? Ou o amor ou a inteligência. Quanto mais equilibradas estão as 2 asas, mais elevado é o ser. Não depende de terceiros, não. Depende do Antônio, depende de mim, depende de cada um de nós. O esforço que nós empregamos na nossa evolução vai fazer com que nós expandamos a nossa consciência e nos credenciemos a encarnar em planetas superiores, provavelmente a Terra no futuro. Isso é fato. Mundos primitivos, essa parte todos já conhecemos, né? Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações dos espíritos recém-criados, a Terra lá 40, 50 mil anos atrás. Nesses locais, a luta pela sobrevivência é intensa e a vida moral é quase nula, com forte apego aos instintos animais e materiais. No mundo de expiações e provas, que é isso que nós ainda estamos existindo, detalhe, dentro da classificação, nós temos do mundo primitivo, que é o mundo de expiações e provas, por volta de 12 mil anos atrás. É muito tempo, né, gente? Desde o dilúvio universal. Antes do dilúvio, nós éramos longevos, vivimos 100, 150, 200 anos. O dilúvio dividiu águas, literalmente, na história humana. Inclusive na nossa biologia, na nossa morfologia. Planetas onde o mal ainda predomina. Estamos vivenciando isso diariamente. São ambientes marcados por dores, dificuldades e expiações, onde os espíritos têm a oportunidade de aprender através do sofrimento e do resgate dos erros passados. A Terra é ainda classificada nesta categoria, que teve início por volta de 12 mil anos, no período neolítico. Quando os homens saem do período paleolítico, da pedra lascada, e transicionam para a pedra polida, quando eles descobrem que ele pode pegar uma pedra, uma lasca de pedra, e polir em outra pedra, é naquele momento que inicia. Mais ou menos, um pouquinho depois, a gente pode estabelecer com uma linha de tempo o período neolítico, quando iniciou efetivamente a categoria de planetas de expiações e provas aqui na Terra. Mundos de regeneração. Opa, já estamos quase vivenciando ele. E sabe, Deus permite que nós já estejamos nele, né, gente? Faltam algumas poucas décadas. Serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nesses locais, as almas ainda enfrentam provas, mas encontram paz e disposição para o bem, sem as fortes inclinações para o mal que caracterizam os mundos de expiação. Sim, mundos ditosos ou mundos felizes é a quarta categoria, onde o bem supera o mal. Nestes planetas, os habitantes já superaram as paixões inferiores, desfrutando de paz, harmonia e um avanço intelectual e espiritual muito superior ao que hoje ainda experienciamos na Terra. Certo? Mundos celestes ou divinos, provavelmente, se não houver uma classificação superior a essa, Jesus está nessa condição, habitados exclusivamente por espíritos puros, lembrando que Jesus já é espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás. Quando a Terra nem existia ainda, ele já era espírito puro. Imagina depois de 4 bilhões e 500 milhões de anos até hoje. Também tem evolução, tá, gente? Isso também evolui. Mas, um dia nós teremos Cristo em algum planeta, né? Isso é fato também. Daqui a milhões de anos. Nesses orbes, a evolução atingiu o seu ápice e a vida é essencialmente espiritual, livre das limitações e das dores da matéria. Entretanto, além dessas 5 categorias, existe uma 6ª categoria,
que não está no Evangelho, mas dentro da doutrina, sim, que são os mundos transitórios. Os mundos transitórios são aqueles particularmente destinados aos seres errantes, aos espíritos errantes. Mundos físicos que eles podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, ou seja, bivacs são acampamentos feitos de uma forma muito rústica, com material que a criatura encontra no meio da mata, um galho, uma folha um pouco maior, faz lá uma cabanazinha, um bivac. De campos onde descansem de uma demasiado longa, na erraticidade, ou seja, a criatura passa muito tempo no plano espiritual, sofreu muito no planeta que ele encarnou, muito. Ele precisa de um refrigério, de um fortalecimento, de um hausto maior, que ele se sinta mais equilibrado. Então, esse espírito especificamente, ele vai experienciar um período no planeta transitório, até que ele esteja completamente equilibrado, e aí sim, ele retorna ao processo natural de reencarnação. Mundos transitórios. Estado este sempre um tanto penoso, ou seja, aquele espírito que sofreu muito na necessidade, não encontrou ainda uma colônia que o acolhesse, ele vai para o planeta temporário, mundo transitório, vai ser tratado, planeta físico, e lá vai se recuperar para ele ter condições, uma vez equilibrado, retornar ao seu processo da programação reencarnatória. Aí ele vai para o planeta que ele achar mais conveniente. E nós trouxemos esse pequeno gráfico que fala o seguinte: o planeta Terra está aqui. Certo? O planeta Terra é o terceiro planeta após o Sol. Esse é o nosso sistema solar. O sistema solar fica na periferia da Via Láctea, bem nessa beiradinha aqui, um pouco mais longe talvez. A Via Láctea, ela faz parte do grupo local de galáxias. Vamos expandindo o nosso conhecimento, a nossa mente. O grupo de galáxias fazem parte do superaglomerado local. O superaglomerado local faz parte do universo observável. Os astrônomos já mensuraram em torno de 400 bilhões de galáxias. Isso pela NASA, a Estação Europeia, né, de Observação Espacial e por aí vai. Então, só para a gente ter uma ideia, como nós somos a poeirinha das estrelas ainda, né? E por falarmos em sistema solar, na Revista Espírita do século XIX, a partir de 1860, nós trouxemos aqui o nosso sistema solar: o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que era planeta, depois que eu para estrela, perdão, era estrela. Depois ele foi promovido a planeta e agora que é de novo para estrela. Mas Plutão é um planeta. O que classifica ou não é problema dos astrônomos, a gente entende como planeta. Então seriam 8 planetas no nosso sistema solar. E aí nós trouxemos a classificação dos planetas para cada um desses planetas que compõem o nosso sistema solar. O Sol não é classificado como mundo habitado por seres corporais, mas um grande centro de reuniões de espíritos superiores, aonde eles tomam as decisões que vão influenciar os grandes líderes mundiais encarnados da Terra. Certo? E fonte de energia vital. Toda decisão que contempla toda uma nação, tomada por um presidente, por um representante nacional, foi influenciado por algum espírito superior que vai para o Sol, junto com uma égide de outros espíritos superiores, para decidirem os destinos do planeta Terra. Detalhe, Jesus também é responsável pelo Sol. Mercúrio e Plutão, mundos de expiações severa, penitenciárias e espirituais, segundo o próprio Chico nos traz. Vênus está numa condição de um mundo de regeneração, transicionando para um planeta ditoso ou feliz, mais avançado que a Terra. A Terra, como nós já sabemos todos nós, é um mundo de expiações e provas, transicionando para um mundo de regeneração. Marte, o mundo primitivo ou mundo ditoso ou feliz. Aí tem uma dicotomia, gente, porque na Revista Espírita de 1860, os espíritos passaram para Kardec que Marte era um mundo primitivo. Entretanto, Dona Maria João de Deus, na obra Cartas de uma Morta, que ela ditou para o Chico, em 1935, diz textualmente que Marte é um mundo ditoso feliz. E aí fica a encargo de cada um decidir se é mundo primitivo ou mundo ditoso feliz. Tá? A única dicotomia que nós encontramos ao longo desses 25 anos que nós estudamos o Espiritismo foi essa. Kardec, em 1860,
e Dona Maria João de Deus, em 1935, refutando o que os espíritos tinham dito para Kardec lá em Paris. Todo mundo sabe, quando a Dona Maria faleceu, desencarnou, ela se comunicou através do Chico e lançou uma obra chamada Carta para uma Morte. Não foi só a Marte, ela foi a Marte, foi a Júpiter, foi a Saturno, porque ela é uma pessoa muito simplória, mas o espírito dela tinha uma predileção, um entusiasmo por vida em todos os planetas. Ao desencarnar, a ela é permitido que ela viajasse espiritualmente para esses órgãos. Júpiter, mundo ditoso ou feliz. Os corpos dos habitantes são etéreos. É quase só o perispírito, além do espírito, naturalmente. E nós vamos trazer no slide seguinte uma informação. Saturno, o mundo ditoso ou feliz, os corpos dos habitantes também são etéreos. Urano, mundo ditoso ou feliz, os corpos dos habitantes também são etéreos. Netuno não tem classificação pela doutrina espírita. As classificações nós baseamos na doutrina dos espíritos, tá, gente? Capela, mundo celeste divino, já foi um mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo ditoso. Hoje ele é um mundo celeste divino. Depois de 40, 50 mil anos, quando os capelinos foram exilados para cá. Ficaram mais ou menos 30 mil anos aí na estratosfera, guardando o momento propício para encarnarem pela primeira vez aqui na Terra. E, quiçá, alguns de nós somos os mesmos capelinos. E Alcione, mundo celeste divino, segundo o Divaldo. Alcione pouca gente conhecia. Esses dois, na verdade, são duas estrelas. Elas estão fora do nosso sistema solar. E nós trouxemos essa psicopictografia do médium senhor Victorien Sardou, francês, século XIX, Sociedade Parisiense de Espiritismo, tá, quando Kardec estava decodificando a doutrina, e ele recebeu do espírito Bernard Palissy, na revista Espírita de 1858, essa imagem. Não é a única, tem umas 12 ou 15 imagens, 12 ou 15 psicopictografias, todas trazidas pelo médium Victorien Sardou, falando como são as residências em Júpiter. Então, Júpiter é um planeta habitado. Mozart veio de Júpiter, existiu entre nós e retornou para Júpiter, assim como outros tantos. Zaratustra, e mais 2 ou 3 personalidades que eram jupiterianas, encarnaram na Terra, investidas no corpo humano e retornaram ao planeta de origem. Certo? Capela. Aí já entra o Divaldo. É um mundo ditoso, segundo Yehoshua Ben-Nun, nesse livro Colônia Capela para Face de Adão. Na verdade, é uma continuação de Exilados de Capela. Tá? Quem tiver interesse, a gente fala um pouquinho daqui a pouco também. Leia, é muito interessante. Segundo o Yehoshua Ben-Nun, vieram no início 7 bilhões de espíritos capelinos encarnando na Terra. O grande momento onde houve uma massa muito grande de 7 bilhões, aconteceu há 12 mil anos atrás. Perdão, é milhões. Isso mesmo. É que nós somos 8 bilhões, eu confundi, isso seria o dobro da capacidade que tinha naquela época, né? 7 milhões de espíritos. Perfeito, Alexandre, obrigado. E Alcione também é um planeta de mundo ditoso, conhecido como Eta Tauri, localizada na constelação de Touro, que é um sistema estelar múltiplo, a cerca de 400 anos-luz da Terra. É longe pra caramba. Não tem noção de quantos são 400 anos-luz. Alcione se destaca como a estrela mais brilhante do aglomerado aberto das Pleiades e o mais próximo da Terra. Ou seja, as Pleiades, uma constelação mais próxima da Terra. Certo? E ainda assim 400 anos-luz de distância de nós. Então, é dessa constelação, desse conglomerado de estrelas, que está vindo de uma delas, a mais brilhante, que se chama Alcione, espíritos que já estão encarnando aqui desde 1970. Não é o Luciano que está falando isso, é Divaldo Franco. Em 1970, veio a primeira leva dos Índigo, que faliram. Em 1980, veio a segunda leva, e conseguiram se superar. Logo depois vieram os cristais. E aí agora tem uma série de nomenclaturas diferentes aí. Mas Índico e Cristal são originários de Alcione, certo? E tá aqui embaixo, em cima está a constelação de Cocheiro, o Auriga, e Alcione está logo aqui no conglomerado das Pleiades. Ok? Seguindo. Livro dos Espíritos, introdução, já é a segunda obra. Primeiro foi o Evangelho. Introdução ao estudo da doutrina espírita no item 6. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações,
Segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos, ou seja, nas muitas moradas da casa do nosso Pai. Não é o oceano, são os espíritos superiores. Da criação, formação dos mundos e introdução. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos também, naturalmente. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Vamos falar agora do item seguinte, no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 3, da criação, pluralidade dos mundos habitados. Só essa questão, que vai vir logo em seguida, já resumiríamos o estudo dessa noite, mas tem mais coisas pela frente ainda. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Todos nós estamos concorrendo para o objetivo final da providência, ou seja, sermos um Cristo em algum planeta recém-criado no futuro. E Jesus passou por tudo que nós passamos, tudo, e que nós não passamos, nem imaginamos passar, ele passou também. Acreditar que só haja seres vivos no planeta em que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, esses mundos há de ter ele dado uma destinação mais séria do que há de nos recriarem à vista. Ou seja, a gente olha para o universo, deixa fotografias, encantado. Não. Tem uma utilidade muito maior do que a nossa superficial recriação. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a mera suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Livro dos Espíritos. Questão 55, essa que eu falei, por aqui nós já poderíamos até terminar o estudo. São habitados todos os globos que se movem no espaço? O que vocês acham? Sim ou não? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim ou não? É para responder. Não. 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 Vamos à resposta? Ainda que não sejam materiais. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade, soberba e um ego muito inchado. Coitados. Porque não tem nenhuma obra hoje que fale sobre Urano. Não tem nenhuma obra hoje que aponte sobre Urano. Se houvesse, sim, com certeza. Não, Urano não tem nenhuma classificação. Isso em 1860, pela Revista Espírita. De lá para cá, se passaram quase 200 anos. Se há alguma obra que fale sobre Urano, nós não tivemos acesso. Pode ser que haja até habitantes em Urano, já que todos os globos são habitados. A linha de raciocínio está certa. Não. Júpiter. São habitados por seres espirituais. Perfeito. Naquela escala que nós trouxemos do sistema solar, tem 3 planetas ali que são habitados por seres com os seus corpos sutis. Eu não estava pensando em material, estou pensando em uma forma de até hoje, nenhum movimento espiritual do vida eu pensei na lógica, nem todo homem tem encarnados com corpos sutis. Só se a gente der uma googleada lá e descobrir alguma coisa. Tá certo.
Vamos lá. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Olha só, é um ego muito grande, né? A criatura só vive pensando no próprio umbigo. Questão 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Ou seja, todos os planetas são iguais? A constituição, o que vocês acham? Sim ou não? Perfeito. Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes, os seres que os habitam? Sim ou não? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes, os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e as aves no céu. Os pássaros no céu. Perfeito. Vamos agora ao capítulo 4 do mundo espírito, ou mundo dos espíritos. Pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Sim ou não? Não. Como? Não ouvi. Não. Aí respondeu para todos vocês, tá vendo? Estou com preguiça, gente. Claro que não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É rápido porque a gente está em cima do tempo. Sim. Tá, depois a gente continua o papo, beleza. Valeu, obrigado. 173. Perfeito. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? O que vocês acham? A cada nova existência corporal ou física, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode ter muitas, pode passar para a outra. Perfeito, Marilene. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Ao contrário, ele deu um exemplo contrário a essa resposta que os espíritos deram a Kardec. 163A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Sim ou não? Certamente. A B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido em algum lugar por aí, alguma parte, e na Terra também. Tem uma onda que vai contra uma situação dessa que o cientista, a colega dele, gente, é um ping-pong, é um vai e volta, de acordo com a necessidade de evolução moral do espírito. Os espíritos superiores que encarnam na Terra, encarnam aqui por missão. Aí nós trouxemos essa tirinha, um vovô conversando com o netinho, aí o Zé vovô fala para o netinho, Zezinho, eu não acredito em reencarnação. Aí o Zezinho responde para o avô, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade. Ou seja, ele já tinha sido velho, desencarnou, reencarnou. Detalhe, gente, nós sempre reencarnamos no mesmo clã familiar. Sempre encarnamos no mesmo núcleo familiar, independente da configuração morfológica biológica. Porque os semelhantes se atraem. Tem uma lista no Instagram, cara que não está visando, parece que ele fala que ele é pastor, e o pastor está falando para ele, olha, pastor? Ele está, ele não é. Não, tem padres também que são super reencarnacionistas, acreditam em reencarnação, são adeptos à doutrina dos espíritos, mas eles não podem falar em público. Eles são reservados, assim como os pastores provavelmente também, não é o único não. Valeu, Pérez, boa contribuição. Continuando. Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, no capítulo 4, questão pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. 181.
Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Travou. Foi, obrigado. Isso é isso que assinala a diferença entre os mundos que ainda temos de percorrer, cada um de nós. É o Luciano que está falando, então vamos a dizer, são os espíritos superiores. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse modo têm consciência da terra. Com outros, entretanto, o mesmo não se dá, ou seja, os céticos, os que não acreditam na possibilidade de existir vida entre os planetas, que nós já poderemos ter existido entre os planetas também, que podemos voltar a existir, e por aí vai. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Sim ou não? Não, perfeito. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. A Terra está mudando a sua frequência vibratória. Há 3 dias atrás houve mais um terremoto na Indonésia. Teve na Venezuela, agora na Indonésia, amanhã depois terá um outro. O planeta está convulsionando, gente, porque a carga energética no planeta está tão densa e nós precisamos evoluir. Nós, moralmente falando, ainda estamos na lanterninha da moral no nosso sistema solar. Marte, a gente desconsidera. Fora do sistema solar, pode ter outros planetas primitivos, assim como de provas e expiações. Mas o planeta Terra, que é uma entidade viva, está evoluindo. E, concomitantemente, nós também devemos acompanhar esse progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá a idêntica transformação. Já estamos atravessando exatamente isso agora. Tornar-se um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Nós atingiríamos a última classificação, que é a 5ª, de mundo celeste divino. A Terra fatalmente chegará a essa condição. Fatalmente. Na superfície, embaixo tem morador lá, tem habitante lá. Tem. A terceira obra, a Gênese, lá no capítulo 11º, item 43, Doutrina dos Anjos Decaídos e da Perda do Paraíso. Os mundos progridem, como a gente acabou de falar agora, fisicamente, pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que a habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem sobre o mal resulta do adiantamento moral dos espíritos, certo? O progresso intelectual não basta, pois que, com a inteligência, podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tenha chegado a um desses períodos de transformação, nós estamos experienciando esse período de transformação. Estamos. A fim de ascender na hierarquia dos mundos, chegamos ao mundo de regeneração, operam-se mutações na sua população encarnada. Essa galerinha que está chegando de Alcione e de outros orbes também estão vindo com um dispositivo maior. Pode ver que crianças com 2, 3, 4, 5 anos estão dando lição nos pais. Estão vindo de onde esses espíritos? Tudo bem que pode ser até um espírito antigo da Terra, está retornando para cá, mas também pode ser outro planeta. Operam-se as mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Eu gosto muito dessa parte. No capítulo 18º, estão chegados os tempos, a geração nova dos itens 27 a 35. Nós só temos o 27, até porque o nosso tempo já está muito corrido também. Vamos só um trechinho para a gente ganhar mais tempo. Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem bons espíritos, espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Todos nós aqui estamos validando o nosso regresso à Terra nas próximas encarnações, porque o bem é a nossa bandeira.
Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, dos que praticam o mal pelo mal. E aí tem uma informação que a gente não pode dizer, mas grande parte dos espíritos trevosos, não são todos, estão saindo da Terra, estão no espaço, em veículos, não preciso dizer quais são, aguardando o sinal de Jesus para encarnar em mais 4 planetas primitivos. Vou falar deles daqui a pouco. Ocasional sentimento, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, são excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação, que hoje em dia essa galera que não é do bem, gente, está em polvorosa, que estão percebendo, os espíritos inferiores que estão perdendo espaço para a ação deles. Estão mesmo. Bom, vamos dar uma volta nisso aqui. A escala espírita, Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírito ao mundo dos espíritos, da questão 100 a 113. Então, nós temos três ordens, os espíritos imperfeitos, que vai da 10ª à 7ª, imperfeitos, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, que são os espíritos batedores ou perturbadores. Os da 2ª ordem são os espíritos bons, esses que estão chegando na Terra, que são benevolentes, instruídos, sábios, são considerados espíritos superiores, da 2ª classe. E a 1ª ordem são os espíritos puros, ou seja, espíritos puros. Não é? Jesus provavelmente está um pouco acima desses espíritos puros, ou talvez esteja nessa classificação. E aí nós temos a escala do progresso espiritual, nós fomos impuros, já estamos chegando aqui, com muito esforço, estamos chegando na 2ª ordem. Nós estamos com muito esforço. 2ª parte, século XX. E aí nós vamos desdobrar agora, já contextualizamos o nosso trabalho, já estamos quase todo o nosso tempo. Vamos falar sobre os visitantes de outras moradas na Terra. Em 13 de junho de 1933, um objeto voador, em formato de disco, caiu perto de Magenta, na Lombardia, norte da Itália. O incidente envolveu o ditador Benito Mussolini, que emitiu ordens rígidas de silêncio e acobertamento, criando o arquivo secreto Gabinete RS-33, liderado pelo cientista Guglielmo Marconi, para estudar a nave, antes de ela ser apreendida pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra. É fato. Não é feito, é fato. 1947, junho, esse caso é tudo super conhecido, quem se interessa pelo assunto. Caso Roswell, no Novo México, Estados Unidos. Aqui é a matéria, o RAAF é Royal Australian Air Force, então Força Aérea Real Australiana, capturou um objeto voador em rancho na região de Roswell. É um dos casos mais comentados do mundo todo. 7 anos depois, em 1954, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, que foi presidente entre 1953 e 61, teve 3 encontros secretos com extraterrestres, cadastrados e registrados, segundo informou um dos assessores, ex-assessores do político americano, o Timothy Good. Segundo Good, o ex-presidente se encontrou com aliens de aparência nórdica, muito semelhantes a nós, só que muito brancos, altos, de louros, com olhos claros, morfologicamente idênticos ao ser humano, com a diferença na cor, na matiz. E depois com outros que se diziam pertencer ao grupo chamado Alien Greys. O Greys então é mais do que conhecido, hoje é arroz de festa no mundo, sobre os baixinhos. Os encontros aconteceram na base aérea de Edwards, na Califórnia, e este evento envolveu a assinatura de um acordo secreto de alta tecnologia, ou seja, o Eisenhower ele fez um acordo com os seres que ele teve contato da seguinte forma: os seres proporcionariam tecnologia ao governo americano em troca dos seres levarem alguns seres humanos para estudo, ou seja, as abduções. Em 1954. Só que em 55 ele criaram em 51 e essa agenda, ela dizia exatamente isso. Nós vamos fazer o seguinte, a gente faz uma troca.
você permite, o governo americano, sempre Estados Unidos, né, que nós levemos para bordo de algumas naves alguns habitantes do planeta Terra para serem estudados, que depois nós devolvemos, o que não aconteceu, porque muitos ficaram lá. Em contrapartida, nós fornecemos a tecnologia. Hoje a gente vê direto, vou nem citar quais são, o que tem de equipamento. O celular é um deles. Tecnologia reversa, da aviação. As naves que se dizem extraterrenos, que são triangulares e pequenas, são americanas. No ano passado, a gente vai passar daqui a pouco, houve uma profusão imensa de avistamentos nos Estados Unidos. Essa agenda aconteceu em 1955 e ela terminou agora. Laura Eisenhower, bisneta do próprio presidente, nasceu em 1973. Ela está viva, está com 53 anos, 52, 53 anos. Ela esteve em contato com um desses seres de 54, olha que ela nasceu em 73. Os seres continuaram aqui na Terra. Acho que teve um filme, né? Não me lembro. Mais ou menos sobre essa história. Então depois a gente vai trocar figurinha. É rápido que nós estouramos o tempo. Perfeito. Sempre estiver entre nós. Perfeito. 27 de outubro de 1954. Já perceberam que nós trabalhamos com uma linha de tempo, né? Nós trouxemos só pílulas para degustação. Tem muito mais informações que a gente consegue compor em uma hora de trabalho, certo? Quando objetos voadores não identificados, OVNIs, foram vistos sobrevoando o estádio Artemi Frank, em Florença, na Itália, cerca de 10 mil torcedores estavam sentados nas arquibancadas do estádio para assistir ao futebol do estádio. De acordo com os relatos da maioria deles, após o intervalo do jogo, na segunda parte do segundo tempo, o estádio ficou estranhamente silencioso. Logo na sequência, um forte ruído subiu na multidão. Os espectadores, os torcedores, não estavam mais assistindo a partida de futebol, mas sim olhando para o céu com os dedos apontados para o alto em direção à nave. Caso registrado. Aí nós vamos dar um salto para 1971, Pinga Fogo, Chico Xavier. Nós já trouxemos esse material. Na verdade, é a primeira figura convidada por nós para enriquecer um pouco mais o nosso trabalho. Certo? Chico fala sobre contato com civilizações de outros planetas. É Chico Xavier, né, Luciano? O Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você, claro. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua
para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Ou seja, já na Terra, o que efetivamente está acontecendo. Vocês devem conhecer essas imagens. Quem não conhece ainda, levanta a mão. São os crop circles ou os agroglifos. O primeiro registrado foi na Inglaterra em 1978. Essa primeira imagem foi decodificada. Ela significa nave-mãe, ou mothership. E essa terceira aqui já foi decodificada toda, sistema binário, tá, gente? Já foi decodificada essa mensagem. Nós precisamos que ela é longa, mas fala sobre a paz dos povos, o desarmamento, a harmonia, a fraternidade, tudo que Jesus nos fala. E os seres de outros planetas trazem as mesmas informações praticamente, né? Então nós trouxemos em 2026, essa última imagem aqui de baixo, foi no Brasil. Na verdade, não é só na Inglaterra que acontece os agroglifos, é no mundo todo, mas não sei por cargas d'água, a concentração maior é na Inglaterra. No Brasil também tem, tá? Nós trouxemos aquela imagem, e não é a única também não. Seguindo. Vocês conhecem esse jovem rapaz? Conhecem? Geraldinho tinha 18 anos nessa época, na época da foto, foi em 1987, junto com o Chico. Geraldo é outro entusiasta da ufologia, e nós, pesquisando na internet, descobrimos algumas palestras, e elencamos cada uma delas aqui. Quem tiver interesse, depois pausa o vídeo e pega o nome. A vida extraterrestre segundo Kardec e Chico. Chico Xavier e a ufologia profética. Chico Xavier e os extraterrestres. Chico Xavier e a ufologia e OVNIs na grande, Belo Horizonte. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcione. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários.
como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, Os Emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que há um progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Então, nós trouxemos uma obra, no final da última hora, André Luiz Ruiz é um médico de São Paulo, já escreveu inúmeras, psicografou inúmeras obras, ditado pelo espírito Lúcio. Nós não temos certeza, mas pode ser o mesmo espírito que ditava para a Zília Gasparetto as obras pelas quais ela psicografava. Pode ser culpa de não ser, pode ser de uma falange, ou pode ser o próprio espírito. E aí, aqui tem uma informação muito interessante no capítulo 17 e 18. Depois você vai emprestar. Aqui fala o seguinte, tem a Gertrudes, que é dirigente da casa, tem a Jandira e tem a Maristela, Mariela, alguma coisa assim. Conhecida como Mari. Mari é médium, ostensivo, vidente. E de 2 meses até o momento, ela estava vendo umas figuras estranhas chegando na casa espírita. Ela não sabia se era mistificador, se era obsessor, se era um mentor. Era uma figura estranha. Então, ela conversando com a Jandira, Jandira, a dona Gertrudes, que era dirigente dos trabalhos mediúnicos, é uma pessoa muito rigorosa, tem um pulso muito firme, tem um pulso forte. Como é que eu vou chegar para ela e dizer que eu estou vendo seres nessas condições? Tudo bem. Aí acontece o seguinte, elas, num diálogo, resolvem marcar uma agenda com a dona Gertrudes. A dona Gertrudes as recebe de uma forma mais tranquila, diferente daquela que elas pensavam que fosse receber. E ela, a Jandira, falou o seguinte, tudo começou, dona Gertrudes, 2 meses atrás, quando ao final de uma das nossas reuniões,
vi entrar em nossa sala de trabalhos 2 espíritos. No começo, chamava espíritos, mas agora já não sei se são espíritos ou não. Eram 2 entidades altas possuindo um corpo como o nosso, mas diferente de nós. Traziam cabeça muito semelhante a um pingo d'água invertido, equilibrando-se em pequeno pescoço sobre um tronco do qual pendiam 2 braços longos que terminavam em mãos com 4 dedos. E aí tem uma outra descrição. E por fim, já no capítulo 18, não, 17 ainda. Vamos dar um salto, gente, porque também já estamos com o tempo estourado, né? Mas é exatamente o que nós dissemos. Essas entidades trazem mensagens de paz, de harmonia, de desarmamento, de diluição dos conflitos, trazendo para nós lições que já nós conhecemos há 2000 anos. E só agora é necessário que um espírito venha através de um médium e traga uma informação, e é a mesma coisa que entra em sintonia com o que Jesus nos fala, através do Evangelho. Certo? E aí, vocês conhecem essa jovem senhora? Doutora Mônica de Medeiros. Ela, em 1992, ela fundou a Casa do Consolador em São Paulo, agora esqueci o nome da cidade. Ela, aos 4 anos, passou a receber comunicação direta de um ser extraterreno. Estava a bordo da nave espacial, se desdobrava e se comunicava com ela. Pela evidência, ela é evidente. Hoje, a doutora Mônica de Medeiros trabalha, já desde aquela época, com uma irmã nossa de outro orbe, chamada Sheiliana, que ela veio de Parian, nas Pleiades, novamente falando. Os seres deste planeta explodiram o planeta. Por isso que os seres espaciais, os nossos irmãos de outros orbes, têm um cuidado excepcional conosco, devido ao nosso primitivismo, que nós poderíamos, como o Chico falou no Deu para Assistir, entrar num conflito mundial. Não vamos dizer aqui, porque senão vai derrubar o vídeo. Entretanto, em 1969, em julho, dia 29, coincidentemente foi o dia que nós apresentamos a palestra aqui, 50 anos depois. Por isso que eu dei o título ao trabalho. Então, nós já atravessamos os 50 anos, e foi um período de moratória. Jesus pediu aos espíritos superiores que minimizasse as dores da raça humana. Nós chegamos aos 50 anos sem que eclodisse o 3º grande conflito mundial, que eu nunca acreditei. Tivemos a primeira e a segunda. A primeira em 39 e a segunda na década de 40. Então, nós passamos 2019, faz 50 anos, dessa informação. Está lá no vídeo que Emmanuel passa para Chico, sem que nós entrássemos numa guerra de extermínio. Graças a Deus. Mas não ia acontecer. Porque não só os espíritos superiores estão influenciando positivamente os líderes mundiais, como também os seres estão abortando lançamento de mísseis. Abortando. Mas não iam colocar. E, se vocês não sabem, eles têm tecnologia para sabotarem as ogivas nucleares nas bases, antes de serem lançadas. Por isso que eu não acredito. Bom, então essa é a Sheiliana, tá? A Mônica de Medeiros trabalha com ela, incorporada na Casa do Consolador. Quem tiver interesse, pesquisa lá, Mônica de Medeiros. Tem 500 vídeos ou mais dela. E as mensagens que a Sheiliana passa através dela são mensagens elucidativas, esclarecedoras. Pedro de Campos, alguém conhece? É um escritor, pesquisador e ufólogo espírita. O primeiro livro que ele escreveu, que ele psicografou, pelo espírito Erasto, é Universo Profundo, Seres Inteligentes e Luzes no Céu, Pedro Campos, pelo espírito Erasto. Fez tanto sucesso que ele lançou a 2ª edição, revisada e ampliada. Não, mas ele é um outro. Além de Erasto, ele também trabalha com outro espírito chamado Yehoshua Ben Nun, que foi Josué que acompanhou Moisés no êxodo do Egito. Yehoshua Ben Nun, ele mudou o nome dele. Então ele trouxe um vermelho encarnado no céu, Yehoshua Ben Nun,
UFO, fenômeno de contato, é espírita como nós. Tá? E por falar em Osho Benum, nós trouxemos esse livrinho aqui, que também é dele, dos mesmos autores, ou seja, do médium e do espírito, que fala o seguinte, tomara que eu não tenha me perdido aqui. Aqui ele fala que foram 7 milhões de espíritos capelinos que vieram para cá. O primeiro capelino, a história é um pouco longa, tá, gente? O primeiro capelino nasceu de uma mãe macaca, peluda, o pai macaco peludo, tá aqui. Quando o pai, que tinha sido abarroado, sofreu uma pancada na cabeça com um pau, estava no chão e viu a mãe, a esposa, parindo, olha para o filho estava sem pelo nenhum. Era branco com cabelos vermelhos. O primeiro capelino a encarnar. Tá aqui. Então ele fala o seguinte, nos vídeos da reencarnação, por volta de 500 anos mais tarde, vamos observar, retornando ao plano físico, o nosso primitivo Cro-Magnon. No século II da era cristã, o mesmo espírito ressurge, movimentando a figura de Cláudio Ptolomeu, o mesmo espírito, o grande cientista grego. Na Polônia, no ano de 1473, ressurge novamente o nosso Cro-Magnon. Vem agora como Nicolau Copérnico. E, por fim, ele se investiu da personalidade de Isaac Newton. Isaac Newton. Então, a gente está mais do que claro aqui o processo reencarnatório. Concorda? Continuando. Pedro de Campos também trouxe Os Escolhidos e Arquivo Extraterrestre, Espíritos, Aliens e OVNIs. Esfera de Buga. Alguém já ouviu falar? Foi em Buga, na Colômbia, o ano passado, dia 2 de março de 2025, ela estava flutuando, levitando, de repente deu uma pane e ela caiu. Um senhor muito simples, um ruralista, correu e pegou. Ela pesava 2 quilos. Depois que ele recolheu e levou para Jaime Monsan, que é um estudioso do assunto, ele é peruano, se não me engano, ela chegou a 10 quilos. Esfera de Buga. Digitem ela no Google ou no YouTube, vocês vão ver. Agora, depois que ela apareceu na Colômbia, ela também apareceu na Rússia, na China, nos Estados Unidos e no Afeganistão. Não é a mesma, tá? São das mesmas. Ou seja, outras esferas apareceram também nesses países. Os contatos estão acontecendo diariamente. Julho de 2023, Ana Paulina Luna, congressista americana, assumiu a Câmara dos Representantes. Em 2025, passou a cobrar do governo americano informações sobre OVNIs. Ela trabalha hoje no Ministério da Guerra, tá, gente? E ela provocou o desacobertamento dos arquivos secretos da NASA. O governo americano tem, desde a década de 50, com Eisenhower. Só tem 37 anos. E aí, ela fala o seguinte, que ela sabe que existem inteligências não humanas e que são seres interdimensionais, e esses seres são reais. Ela teve acesso aos arquivos. E nesses arquivos conta essas informações. Final de 2025, final do ano passado, luzes de dispositivos não identificados sobrevoam instalações sensíveis em aeroportos em vários estados do Nordeste americano, em Nova Jersey e Nova York, motivando investigações federais. Foi uma profusão de avistamentos, eram vários por dia, durante quase 2 meses, e todo mundo registrando por conta do quê? Dos celulares. E aí acontece o seguinte, o fim da agenda, porque os seres disseram o seguinte para Eisenhower, tá? Você tem um tempo para você abrir as informações, que nós existimos, estamos entre vocês. Só que o governo americano, com medo de provocar uma comoção americana e no mundo, abrindo para a comunidade global a existência dos seres extraterrenos, ele se fechou. Por isso que Obama, tá, o slide seguinte, fala: ETs são reais. Ele viraliza, recua e reacende o debate global. O ex-presidente viraliza ao falar em ETs reais, recua após repercussão, reacende debate sobre alienígenas, sigilo militar e limite entre ciência, política e teorias conspiratórias. Em 14 de fevereiro desse ano, o ex-presidente americano, Barack Obama, comentou em entrevista publicada em Teorias sobre Vida Terrestre. Segundo ele, os ETs existem, está lá na internet, com ele, o vídeo. Mas os Estados Unidos
não os mantém na famosa Área 51. Nós, particularmente, não acreditamos não, tá? Eu, sinceramente, acho que tem sim. Seguindo, a declaração de Obama sobre extraterrestres leva Trump a expor documentos federais. Trump ordena a liberação de arquivos sobre alienígenas. Pastores alertam sobre possível divulgação de arquivos secretos sobre UFOs e o impacto na fé cristã. Porque o povo é maluco. Se for criada uma religião onde os seres extraterrestres serão idolatrados como deuses, a gente vai fazer. Por isso que a Igreja Católica, ela cerceia a informação que eles também sabem. O Vaticano sabe da existência. As igrejas evangélicas também sabem da existência. Mas aqui que entra o fim da agenda, porque eles disseram o seguinte: vocês têm um tempo para vocês divulgarem a nossa existência. Como o tempo passou e muito, eles disseram o seguinte: bom, agora vocês não têm mais nenhuma ingerência. Nós vamos nos apresentar. É o que está acontecendo. Está acontecendo. Estados Unidos libera o segundo lote de arquivos OVNIs. Dessa semana foi liberado o 5º lote. Os 5 primeiros foram pífios, informações bobas. Tudo que tem na internet praticamente eles trouxeram. Muita coisa foi emitida. Mas tem um vídeo no 5º lote que é interessante. Quem tiver interesse no assunto pode pesquisar. Vocês conhecem esse jovem senhor? Vocês já ouviram falar no 13 Atlas? Avi Loeb é especialista mundial em assuntos ufológicos. Primeiro porque ele nasceu em Israel, foi naturalizado americano, é astrofísico, cosmólogo, professor em Harvard, 2 vezes catedrático, diretor fundador da Black Hole Initiative, ou seja, Iniciativa do Buraco Negro, em Harvard, o primeiro centro interdisciplinar mundial dedicado ao estudo de buracos negros. Ele acompanhou 13 Atlas 24 horas por dia durante meses. E o governo americano, através da NASA, cerceou o momento em que esse corpo celeste passou no ápice aqui próximo à Terra. Ele disse: deu defeito dos equipamentos. Mentira. Eles têm um registro, só vão liberar daqui a 90 anos. E ele disse o seguinte: a revelação dos fenômenos anômalos não identificados, ou os OVNIs, ou OSNIs são objetos subaquáticos não identificados. Lá o Titicaca está permeado, lá no Peru, de OSNIs. Não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Nossos vizinhos cósmicos não vão embora se a gente mantiver esse conhecimento em segredo. Eu discordo. Eles nunca foram embora. Nunca irão embora. Eles vão cada vez mais estar presentes entre nós. A questão fundamental permanece. Existe evidência indiscutível de tecnologia? Todos nós merecemos saber de uma forma ou de outra. Está forçando o Trump a abrir ainda mais todos os arquivos relacionados aos seres extraterrenos e desaparições dos OVNIs. Harold Puthoff, o físico e engenheiro, atuou em programas ultrasecretos do Pentágono e da CIA, afirmou no podcast de Steve Bartlett que militares e cientistas que trabalharam no resgate de supostas naves acidentadas em 1970 e 1980 tiveram contato com pelo menos 4 tipos diferentes de seres não humanos. E aqui, nesse momento, não em 70 e 80, agora, 2026, termina a agenda que foi firmada lá em 1954. Os 4 tipos de seres alienígenas são representações, mas eles existem, de fato. O Gray, lá atrás, com Eisenhower, lembra dos nórdicos e dos Alien Greys? Esse é o menorzinho, tem um maior, tá? Esse aqui dizem que é um robô biológico. O nórdico, os 2 tiveram contato com Eisenhower. O insectoide, a configuração dele não é dessa estatura não, ele é mais alto, tá, gente? Tem 2,5 metros, 3 metros. E o famoso reptiliano, que é hostil. Essa raça está na Terra há centenas de milhares de anos. Muito embora, recentemente, tenha acontecido uma dissensão e parte dessa raça tendeu para o lado humano. Ou seja, se transformaram em seres bons. Nomenclaturas. Eles são conhecidos como ultraterrestres, intraterrestres, extraterrestres, dimensionais e interdimensionais. Já foram catalogadas 47 raças diferentes de seres extraterrenos na Terra. Arturianos. Estamos chegando ao fim. Esses seres extraterrenos já se manifestaram no Centro Espírita Amor e Verdade
há 1 ano e meio atrás. Médiuns videntes já os viram aqui. Então não adianta mais a gente tampar o sol com a peneira, porque eles estão entre nós. São os arturianos. No ano passado, uma médium virou para mim e falou, não foi a primeira. Luciano, durante a mediúnica eu vi uns seres estranhos azuis. Eram da Terra? Não acho que eram. Os arturianos. Alguém já assistiu esse filme? Então assista. Porque o Steven Spielberg fala, Disclosure Day, dia do desacobertamento em português. Disclosure Day, dia do desacobertamento. Eu tenho a impressão que foi um movimento orquestrado entre o governo americano, que logo assim que Obama faz aquela fala, o Trump é obrigado, forçado a abrir os arquivos, e a Ana Paulina Luna força o governo americano, e depois ganha estímulo com o Obama, ela assumiu o departamento lá no Congresso em 2023. Em 2025, Obama solta aquela informação. Depois ele recua, porque ele percebeu que ele ia provocar uma celeuma. E aí ele força e dá alimento para a própria Ana Paulina forçar ainda mais o próprio governo americano. Em 2023, o Steven Spielberg escreveu o roteiro. Quem não assistiu, assista, já está disponível na internet. Não sei se é Netflix ou na Amazon, enfim, mas já está disponível. E tudo que vocês verem ali, de fato, acontece. É mais documentário do que um filme de ficção científica. Certo? Enfim, a doutrina dos espíritos aborda o tema extraterrestre de forma pioneira, lógica e sem preconceitos, fundamentando-se nas palavras de Jesus e dos seus mensageiros de luz. Segundo nos revela os espíritos superiores e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou inúmeras moradas na casa do Pai, ou seja, no universo e nos multiversos. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isto acontece, os espíritos que, por rebeldia, não acompanham a sua evolução, são exilados para outros inferiores. Aqui nós trouxemos 4 planetas já catalogados, informações da doutrina espírita, e um deles chamado Quiron, extremamente primitivo, seguido por um outro que está em formação para acolher os espíritos trevosos do planeta Terra, além da Terra, planeta de provas, expiações e provas, Capela, mundo celeste, Sírios, mundo celeste, está em outro sistema solar, e o Sol, que também é governado por Jesus. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas uma nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário, em outra ordem. No conceito universal, encontramos muitas diferentes categorias, como já estudamos. A Terra, hoje, na condição de provas e expiações, ou expiações e provas, se prepara para o novo ciclo evolutivo. É um plano de regeneração coordenado por Jesus, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição planetária para acompanharmos esse progresso sob pena de alguns se candidatarem em recomeçar em planetas mais inferiores. E como fala, não foi possível porque deu problema no som, mas Chico fala, no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer esses contatos com seres de outros planetas, e nós fizemos por merecer, que o terceiro conflito bélico não aconteceu. Somos parte de uma imensa família universal. Chico. E assim, daqui a poucas décadas, essa vai ser a nossa realidade. Nós também. Talvez eu, 15 anos, eu vi uma amiga. Parecia, né? Um disco. Ficou bem parado ali perto da gente. Isso era umas 22 horas. Né? Aonde? Em Belmonte. Eu tenho experiência particular aqui em Mangaratiba, eu não vou contar porque já estouramos o tempo, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Ou se vocês quiserem, aí nós colocamos a votação, no ano que vem nós podemos fazer, Glória, a terceira parte desse estudo. O que vocês acham? Então já está fechado. Bom, gente, passamos do tempo, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Há muitas moradas à casa do meu pai, hoje nós já sabemos que eles existem sim. Obrigado a todos.